Alô, amigos, tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para mais um vídeo para a gente analisar uma parada que é muito importante nessa temporada de centenário do Furacão, ainda com a voz um pouco desgastada, então peço o favor de vocês para que vocês passem por isso e não liguem para isso, porque é algo que não. Imagino que não deve incomodar muita gente também, né? Mas enfim, só para deixar aqui um pouco com a voz desgastada por aqui pra gente começar essa parada e mais uma vez, né, pra não falar de coisa boa, mais uma vez pra falar de coisa ruim aqui na Atléticos, porque o Atlético atingiu uma marca muito expressiva com a derrota contra o Juventude, né? É um recorde na história do clube, é algo expressivo demais e importante demais. Com a derrota contra o Juventude por 2-1 na Baixada, o Atlético engata 4 de forma consecutiva. Bahia, São Paulo, Grêmio e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, certo? O que isso significa? Que desde 1973, desde o início da história do Campeonato Brasileiro, né, quando começa-se a contar como Campeonato Brasileiro, e até onde tem número também, desde 1973, o Atlético não perdia 4 vezes consecutivas dentro de casa, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Logicamente, grande parte desses jogos não foram na Arena da Baixada, né? Que não foi arena em toda a sua história, mas grande parte desses jogos também não foram na Baixada do Água Verde, né? Porque o Atlético tinha o costume de jogar no Couto Pereira, o Atlético teve uma fase da sua história que jogou muito tempo no Pinheirão também. Mas isso é muito, muito, muito significante. Eu tenho alguns outros números aqui pra gente destacar essa situação também. Já chegou em 3 consecutivas em mais de uma oportunidade, a mais recente 2021, né? 3 derrotas consecutivas dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. 2021 perdeu para o Santos, perdeu para o Fluminense também, perdeu para o Bahia, aquele campeonato em que voltava, inclusive bem no momento em que voltou a ter público a Arena da Baixada só com a parte de baixo, né? Liberada, o torcedor que está acompanhando aqui, muitos de vocês com certeza estiveram nessas partidas, eu estive, e não foi uma parada legal, 3 derrotas consecutivas. Foi uma das raras vezes que aconteceu na história do Furacão isso no Campeonato Brasileiro. Em 2006, o Atlético fez isso 2 vezes. Em 2005, isso também aconteceu. Em 2002 e em 1977. Então, se eu tenho a conta certa aqui, são 3 com 3, 6 vezes na história do clube o Atlético já tinha chego em 3 derrotas consecutivas. Nunca em 4, tá? Nunca, 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 nunca pelo Campeonato Brasileiro, dentro de seus domínios, o Atlético tinha perdido 4 vezes consecutivas. Outro número muito importante, muito marcante. Nas temporadas do Campeonato Brasileiro e por pontos corridos, né? 21 temporadas desde 2003. Em apenas 9 delas, o Atlético jogou 21 vezes, né? Em apenas 9 delas, o Atlético passou ou chegou pelo menos em 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, 9 das 21 tiveram 4 ou mais derrotas. O restante, grande parte dessas temporadas aí de Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, não tiveram nem isso. Não tiveram 4 derrotas. Pararam em 3, pararam em 2. Teve temporada que teve só uma derrota na Arena da Baixada, nenhuma teve. Não, nenhum Atlético saiu ileso, nenhum Atlético não perdeu nenhum jogo. Mesmo assim, em nenhuma temporada o Atlético tinha conseguido 4 consecutivas. Em poucas, né? O Atlético conseguiu perder 4 vezes na Arena da Baixada. Nesse ano de centenário do Furacão, o Atlético tem 4 consecutivas, tá? Tem mais número, tem muito mais número, inclusive, para falar sobre isso. Essa sequência que o Atlético tá sem vencer jogos na Arena da Baixada desde o dia 13 de junho contra o Criciúma, quando venceu por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro, essa sequência já chega nos 6 jogos, né? Em algumas outras oportunidades na história do clube, o Atlético também chegou em 6 jogos sem vencer na Arena da Baixada. O grande ponto aqui, que fazia tempo, tá? Fazia bastante tempo. A última vez que o Atlético tinha ficado 6 jogos sem vencer dentro da Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro
foi em 2004, 2005. Final da temporada 2004, início da temporada 2005. A exemplo das temporadas 91 e 92, final de 91, início de 92, e das temporadas, né? 88, 1988 e 89, final de 88, começo de 89, certo? Essas são as temporadas que o Atlético igualou exatamente esse número que tem hoje. E é importante falar sobre 92, né? Porque 91, 92 inicia contra a Portuguesa e termina contra a Portuguesa, né? Essa sequência de 6 jogos. O último jogo contra a Portuguesa é o momento em que se define. O Atlético vai voltar a jogar na Arena da Baixada. O Furacão jogava no Pinheirão, o torcedor do Atlético não aguentava mais a distância, não aguentava mais o frio do Pinheirão e aí protestou em frente aí à sala da diretoria, gritou que queria voltar à Baixada. O Atlético decidiu voltar à Arena da Baixada, que não era arena, logicamente, veio a ser arena 7 anos depois, ainda teve uma reforma antes de virar arena, mesmo assim. O resultado de uma sequência de 6 jogos sem vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro foi resultado de voltar para casa. Tomou-se uma medida drástica e necessária naquele momento, o que é algo muito importante pra gente comentar também. Mas isso não é o pior, tá? Teve outras sequências piores na história do clube. Teve uma sequência de 7 jogos sem vencer, 2 derrotas, 5 empates em 1987 e 1988, né? Final da temporada de 87, início da temporada de 88 no Campeonato Brasileiro. E teve uma pior. Teve uma que ficou 8 jogos consecutivos sem vencer dentro de casa, em 1978. 4 derrotas e 4 empates, né? Então, assim, é algo que o Atlético ainda não chegou no pior que já fez, ainda não chegou na pior sequência da sua história, mas está muito próximo. E pouquíssimas vezes na sua história, o Atlético ficou 6 jogos sem vencer na Arena da Baixada. E nenhuma vez o Atlético ficou com 4 derrotas consecutivas na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro na sua história, tá? Nenhuma vez. Isso é algo impressionante, é algo histórico. E agora, para parar de falar de números e começar a falar da atualidade, é histórico e é uma marca que tem o centenário do Atlético. O centenário do Atlético chega num momento em que o Campeonato Brasileiro está sendo salvo pelas partidas fora de casa. Salvo, né? Entre muitas aspas, porque o objetivo não era esse. O objetivo, todo mundo ouviu a direção e os jogadores do Atlético falarem que era o título do Campeonato Brasileiro. Não veio o título, o objetivo agora, e isso mudou recentemente, né? O objetivo agora é o G6 do Campeonato Brasileiro. Mas nem isso, porque o Atlético está a 8 pontos do G6, na verdade está a 9 pontos do G6 nesse momento, e está a 8 da zona do rebaixamento, né? Então talvez seja o caso de começar a olhar um pouco para baixo, começar a se preocupar um pouco com a tabela, porque a situação é complicada, né? Você se iludir e você iludir o torcedor do clube pensando em título primeiramente e depois falando agora em vaga na Copa Libertadores, eu acho complicado. O Atlético tem que se recuperar antes que possa ser feito qualquer previsão, antes que possa ser feita qualquer estimativa positiva sobre o final de temporada no Campeonato Brasileiro. E assim, a gente tem alguns exemplos e jogos diferentes em que o Atlético nessa sequência teve, né? Contra Flamengo e contra Corinthians, os empates em 1-1 com gol tomado no finalzinho do jogo, beleza, jogou bem, empatou no finalzinho do jogo. Incompetência? Incompetência. Concordo com todo mundo que fala isso. Agora, jogou bem, no final das contas acabou empatando, mas assim, é algo que é sustentável, né? Mantendo esse nível de atuação, é algo sustentável. Depois veio os 2 jogos comandados pelo Juca Antonello, com o Bahia, e aí uma derrota acachapante, 3-1. Cara, e assim, esse jogo do Bahia foi coisa de louco, tá? Porque o Bahia foi dominante o tempo todo. O Bahia dominou o Atlético o tempo todo. Claro que o Atlético conseguiu reagir em determinado momento. Toma 2 gols muito cedo, é verdade. Com o Bahia com 70% de posse de bola, o Atlético se encontra no jogo, começa a jogar bem e aí toma o 3º gol, uma bola desviada, né? Mesmo assim, ainda foi um jogo em que o Atlético foi muito mal. Talvez o pior de toda essa sequência toda. Talvez não, porque tem o jogo do Grêmio, né? Tem o jogo do Grêmio em que o Atlético vai muito